Essa é uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Campinas. Antes de começarmos a preleção, vamos fazer uma pequena prece. Vamos acalmar os nossos corações e serenar as nossas mentes. E vamos começar agradecendo a Jesus e a espiritualidade que sempre se faz presente por este momento de estudo e reflexão. Te rogamos, Jesus, que envolva os nossos corações nesse momento, para que possamos acolher esses ensinamentos de forma que floresça em nosso dia a dia, através das nossas ações e pensamentos. Obrigada, Mestre, por ter nos deixado o seu Evangelho, que representa um caminho de luz que sempre nos conduz a um mundo de amor e felicidade. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos iniciar o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Na semana anterior, refletimos sobre a necessidade de amarmos aos nossos inimigos e como a misericórdia divina nos auxilia nesse propósito. Hoje, vamos procurar compreender a importância de realizarmos a caridade sem ostentação e quais as recompensas que decorrem desse ato, tanto aqui entre os homens como no plano espiritual. Compreenderemos também no que consiste a caridade material e a caridade moral. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, significa que devemos fazer o bem pelo prazer de sermos úteis, pela alegria de podermos auxiliar alguém em necessidade, e nunca com o objetivo de nos promovermos perante os outros. Em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, temos uma passagem que nos ajuda neste entendimento. Ela diz assim: Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não receberei a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Aqui, Jesus nos diz que o mérito da prática da caridade está em a praticarmos com o objetivo de fazermos o bem, como prática de amor ao próximo. A recompensa que Jesus se refere, que nos será dada por Deus ao praticarmos a caridade sem ostentação, é a paz de consciência, que vem do fato de sabermos que agimos de acordo com a sua vontade. Quanto mais anônima a caridade, maior é o seu mérito. Não é errado aplaudirmos os atos de caridade e as boas ações. O que é errado é fazermos as boas ações esperando pelos aplausos e não pela satisfação de fazermos o bem. A satisfação que experimentamos ao vermos o bem sendo realizado, essa sensação boa de termos agido de acordo com a vontade de Deus, são os aplausos divinos. São os aplausos da consciência tranquila. Nossa consciência é como um fiscal interno dos nossos pensamentos e atitudes. Quando agimos de forma errada, é a nossa consciência que nos cobra novas atitudes. Precisamos sempre consultá-la sobre os verdadeiros motivos que nos levam a praticarmos a caridade, para que a caridade não seja praticada apenas para a satisfação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. As pessoas que não acreditam na continuidade da vida não entendem o porquê de se fazer o bem às escondidas, pois acreditam que até para servirem como exemplo de caridade, de bondade, para serem imitadas, devem mostrar o bem que realizam.
Essas pessoas querem ser reconhecidas na sociedade como pessoas de bem que auxiliam quem precisa. Ao serem assim conhecidas e aplaudidas, já obtiveram as suas recompensas, como afirmou Jesus, uma vez que nada esperam após a morte. Nós precisamos buscar desenvolver todas as nossas potencialidades divinas que possuímos, compreendendo a necessidade de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, o que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte nos leva a nos desapegarmos dos bens materiais, tendo consciência que eles são apenas um instrumento para a nossa evolução, que devemos fazer o bem sem esperarmos qualquer reconhecimento, porque temos consciência de que fazemos apenas o que nos cabe fazer como filhos de Deus que somos. A doutrina espírita nos alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliarmos o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como recomendou Jesus, mas tenham cuidado de deixar perceberem o que elas fazem. Essas também já receberam na hora sua recompensa, pois foram vistas. Não podemos também fazer pesar o bem que praticamos sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram o auxílio através de imposições de atitudes ou de ações, exaltando os sacrifícios que fazem ou suportam? Quantas mães cobram dos filhos o reconhecimento pelo trabalho que tiveram com a criação deles? Outras vezes, não desejamos uma retribuição da pessoa que foi auxiliada, mas esperamos um reconhecimento social, que aquilo se converta de alguma forma em um benefício para nós. Então tiramos fotos com as pessoas recebendo mantimentos, fazemos vídeos, postagens nas redes sociais. E existe ainda uma outra situação, que é quando praticamos o bem, esperando que Deus nos retribua, diminuindo nossas dores e sofrimentos. Barganhamos com Deus com o bem que realizamos. Esses comportamentos demonstram o quanto ainda estamos distantes de fazer o bem pelo bem. A caridade material é necessária, pois beneficia muitos irmãos. Mas a caridade não consiste somente em darmos coisas materiais para os menos favorecidos. Praticamos a caridade também quando doamos parte do nosso tempo. Por exemplo, quando participamos de algum projeto social ou ajudamos alguém. O amor ao próximo é o principal ato de caridade. A caridade deve ser desinteressada, sem esperar nada em troca, além do sentimento de saber que estamos fazendo o bem. A caridade moral está vinculada às convivências. Vivenciar a experiência de estarmos uns com os outros, dentro dos nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, de estudos, em nossa convivência de forma geral. Essa é a caridade mais difícil de praticarmos, pois temos muitas imperfeições ainda. Chico Xavier costumava dizer: a caridade é amor. A prática do bem ao semelhante é uma excelente escola para a alma. No exercício da caridade, estamos no exercício de todas as nossas faculdades espirituais. Ao fazermos o bem, não significa que somos bons. Há uma diferença entre fazer o bem e ser bom. Algumas vezes, quando estamos praticando a caridade, estamos procurando desenvolver a bondade que sabemos que ainda não possuímos. E isso já é um primeiro passo no caminho do bem. Se praticamos a caridade com o verdadeiro propósito de fazermos o bem, ela se torna uma ferramenta eficaz no nosso progresso moral. Precisamos realizar a caridade sem ostentação, sem fazermos com que a pessoa que a recebe se sinta humilhada por estar necessitando. Isso é transformar a caridade material em esmola. A esmola é quando fazemos a caridade com má vontade, por constrangimento,
e não colocamos nos nossos atos e palavras o bem que desejamos. Acabamos sendo rudes e algumas vezes fazemos a pessoa se sentir humilhada por precisar daquela esmola para o seu sustento. Façamos com que essas pessoas se sintam importantes, amadas, que se sintam filhos de Deus como nós. Muitas vezes, aquela oportunidade que temos de praticar o bem foi uma forma de Deus se fazer presente nas nossas vidas e na vida daqueles irmãos que estão necessitando. Então, sempre que for possível, é melhor ofertarmos um serviço ao invés de esmolas. A verdadeira caridade é delicada e habilidosa para disfarçar o benefício e evitar até as menores possibilidades de receio ou sofrimento provocado pela necessidade. Devemos procurar encontrar palavras doces e afáveis que deixem o beneficiado à vontade, enquanto a caridade orgulhosa os humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em sabermos inverter os papéis, encontrando um meio de parecermos agradecidos àquelas pessoas a quem prestamos o auxílio. Eis o que querem dizer essas palavras: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, temos um relato que nos diz assim: Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho da tua cura. Se devemos praticar o bem de forma discreta, de forma anônima, por que Jesus recomendou que o leproso se apresentasse no templo e oferecesse o dom prescrito por Moisés? Jesus nunca deixou de cumprir as leis civis. E de acordo com os costumes da época, quando uma pessoa ficava doente, como no caso da lepra, e de algumas outras situações específicas, elas eram excluídas do livro das pessoas vivas, das pessoas que podiam conviver em sociedade. Assim sendo, Jesus pede ao homem que se apresente aos sacerdotes, para que eles o colocassem de volta em condições de voltar ao círculo social e familiar. E ao pedir que lhe oferecesse o dom prescrito por Moisés, era para ele fazer a oferenda que fazia parte dos costumes, cumprindo assim com todas as formalidades necessárias para que sua vida voltasse à normalidade. Quando ocorrem grandes tragédias que chocam a opinião pública, tocando fundo na consciência das pessoas que se associam no trabalho voluntário, coletam e fornecem donativos dos mais variados. Se envolvem como podem no esforço de ajudar as vítimas e a reconstruir o que foi destruído, como vimos há pouco tempo as enchentes na cidade de Petrópolis. Porém, a doutrina espírita nos chama a atenção para os infortúnios ocultos, as necessidades particulares. Apesar de afastadas e sem interesse para a mídia, formam um volume de miséria muitas vezes superior à soma de todos os grandes flagelos que estão na mídia. Ser caridoso no atendimento ao infortúnio oculto jamais será divulgado na mídia, e é o que torna o ato mais meritório para Deus. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta, no lar, nas ruas, no trabalho, onde quer que esteja. E quando o encontra, logo se coloca a serviço, procurando diminuir o sofrimento dos infortunados, mas sempre com humildade.
Os necessitados podem estar ao nosso lado todos os dias e nunca os termos percebido. Sem a humildade, não conseguimos ser generosos nem benevolentes. A benevolência precisa estar apoiada em uma base forte, e essa base é a humildade. Combatendo o nosso orgulho e egoísmo, seremos mais humildes também quando formos nós a precisarmos de ajuda, de consolo, de amparo material e espiritual. Nós não precisamos de muitos bens para realizarmos a caridade. Mesmo quem não possui recursos financeiros pode praticar a caridade. A caridade implica em darmos de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa paciência e tolerância, da nossa compreensão, de uma palavra de encorajamento. Podemos dar nossa demonstração de fé através da certeza de um futuro melhor. Tudo isso são recursos que podemos dispor sem necessitarmos de bens materiais. O pouco com Deus é muito, mas para que assim seja, devemos praticar a caridade sem esperarmos retribuição ou reconhecimento. Nem mesmo um simples obrigado devemos esperar. Então, quando recebemos algum auxílio, não devemos agradecer? Devemos, pois a ingratidão é sempre reprovável. Mas quando formos nós a doarmos, que o façamos com amor, pelo simples prazer de fazermos o bem. Não esqueçamos que somos exemplos para os outros, principalmente para os nossos filhos. Então que busquemos ser exemplos na prática da caridade e do amor. Beneficência é caridade, amor e ação. É a mão de Deus com a mão do homem. Sabemos que a felicidade não é deste mundo, que poderemos desfrutar apenas de uma felicidade relativa. E podemos desfrutar dessa felicidade ao buscarmos amenizar as dores dos nossos irmãos. A melhor forma de praticarmos o amor ao próximo, nesse estágio evolutivo que estamos, é através da prática da beneficência. Beneficência é a virtude de fazermos o bem, é o ato de beneficiar o próximo. Muitas vezes praticamos a beneficência sem nos importarmos realmente com quem a recebe. Mas precisamos olhar para essas pessoas como espíritos em dificuldades. Precisamos enxergar neles um irmão, um filho de Deus, que assim como nós, recebeu através da misericórdia divina a oportunidade de estarem neste mundo para evoluir. Muitos de nós ainda temos dificuldades em ajudar os mais necessitados. Nos sentimos receosos em nos aproximarmos e perguntarmos o que aquela pessoa está precisando. Nos sentimos mais confortáveis em praticar a beneficência de forma anônima, não por humildade, mas para não nos comprometermos. Como, por exemplo, nas campanhas de agasalhos realizadas pelos municípios. É mais fácil passarmos por um ponto de coleta e deixarmos um agasalho, do que sairmos às ruas e ofertarmos a peça diretamente à pessoa que está precisando. Fazemos no automatismo, não acolhemos o outro. Vamos bendizer essas pessoas que nos dão a oportunidade de colocarmos em prática o amor ao próximo, a caridade e a beneficência. Os espíritos superiores nos ensinam que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. Nenhum gesto de amor é perdido. Não devemos nos preocupar como a outra pessoa está aproveitando o que está recebendo. Não podemos colocar condições para a prática da caridade. E uma forma de colocarmos condições, por exemplo, é quando só nos dispomos a auxiliar se for para ajudar os nossos familiares, ou as pessoas que possuem a mesma crença que nós, que torcem para o mesmo time de futebol.
Essas são formas de divisões que nos enfraquecem, como se o outro não fizesse parte da nossa grande família espiritual. Precisamos ampliar o campo de ação da nossa caridade, e ela não pode ser condicionada. Quando conversamos com pessoas que pensam diferente de nós e conseguimos fazer isso de forma pacífica, tolerante, estamos desenvolvendo a caridade moral. Se convivêssemos somente com quem tem as mesmas opiniões que nós não progrediríamos espiritualmente. Não é porque a pessoa pensa diferente de nós que ela está errada e nós estamos certos. Muitas vezes é mais fácil praticarmos a caridade material com as pessoas que são diferentes de nós do que a caridade moral. Pois para praticar a caridade moral, precisamos acolher as dores do outro. Devemos colocar o amor em ação com todos, disposição para servir sem olhar a quem. Aprender a servir é uma semente que precisamos plantar. E quando plantada, ela cresce, floresce e transforma nosso cenário interior. E transforma também aquela alma que recebe nosso gesto de amor através da caridade. Precisamos nos unir na prática do amor e sem excluirmos nenhum dos nossos irmãos. Muitos de nós chegamos na casa espírita em busca de auxílio e conforto espiritual. E muitas vezes somos agraciados com a oportunidade de trabalharmos na seara do bem, praticando a caridade material e moral. Nesse capítulo, Jesus nos mostra que precisamos trabalhar a caridade como ele exemplificou: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que consigamos praticar a caridade em nosso dia a dia, estendendo nosso afeto, nossa compreensão, nossa paciência e perdão àqueles com quem convivemos, auxiliando sempre nossos irmãos necessitados, não apenas com bens materiais, mas com todas as riquezas dos nossos corações. Nós concluímos assim a preleção desta noite. E agora nós temos o momento da vibração. E a vibração também é uma forma de praticarmos a caridade moral, pois é um momento de doação dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para as pessoas que queremos que se sintam amparadas e fortalecidas. Então, vamos buscar novamente a presença dos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem neste momento. E assim, com os pensamentos elevados, vamos buscar a casa dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, e vamos direcionar a eles nossos pensamentos de amor, de perdão e principalmente de gratidão pela essa oportunidade que temos de convivência com cada um deles. Que cada um dessas pessoas amadas por nós receba através dessa nossa vibração de amor todo o auxílio e amparo que estão necessitando neste momento. Que sejamos cada vez mais capazes de nos auxiliarmos mutuamente em nossos círculos de convivência durante essa jornada. Vamos buscar agora, através dos nossos pensamentos, aquela pessoa que sabemos está passando por um momento difícil. E para auxiliá-la, vamos envolvê-la em um abraço afetuoso, ao mesmo tempo em que enviamos a elas nossos sentimentos de amor e carinho, para que essas vibrações cheguem a elas como um bálsamo, lhes trazendo novas forças e bom ânimo para superarem este momento, que apesar de difícil,
sabemos que é passageiro e para a sua própria evolução. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos de doarmos nossos melhores sentimentos e te pedimos que nos auxilie para que continuemos perseverantes em nossos esforços diários para nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhor do que fomos ontem. Que sua misericórdia e seu amor nos amparem hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês.